que existem anjos de cada uma dessas crianças que estão diante do Pai, diante do rosto de Deus, e que são esses anjos que cuidam de cada uma das crianças. Os reformados, eles têm dificuldades com esse texto, mas eles têm uma dificuldade com a Bíblia, porque a Bíblia fala de anjo o tempo todo, é o que mais tem. É o que mais tem é anjo. E tem esse aspecto bonito do cuidado dos anjos para com cada criança, e que passa a ser o anjo da guarda, que os católicos falam sobre isso de maneira assim muito repetida, mas é bíblico. Jesus falou isso. Jesus, nosso Senhor, falou isso. Então existem os anjos. Os mesmos anjos que estão ao derredor de cada um de nós. Os apóstolos falaram isso, para que, na verdade, o diabo não venha nos atacar e passe desse limite. Uma das palavras de hoje aqui foi limite. Existe um limite de proteção que os anjos fazem comigo, com você. Não esqueça disso. Tá certo? Estão ao derredor os anjos. A importância, então, de ser como criança envolve, se pelo menos o assunto de segurança pessoal, pública, não lhe atrai. Claro que atrai, hoje é um dos índices maiores, essa é a questão de segurança pública, para que os políticos possam se voltar a estudar isso para poder ter voto, senão não vai ter. Tanto que tem alguns que, na verdade, é bandido bom, é bandido morto, e tem todas essas coisas todas para tentar, de alguma forma, trazer segurança e tranquilidade para as pessoas. Mas aqui a discussão tem um contexto. Os discípulos estavam ali discutindo quem seria o maior. E aí Jesus vai estar querendo explicar agora o que é ser como criança. Eu fiz o meu esboço pastoral, que está aqui à disposição depois para que vocês possam ver, e todos eles são assim, que tem a ver com o meu mapinha mental. E aí aquela perguntinha fica, perguntinha não, uma afirmação, que nós precisamos ser como crianças. Que o contexto que provoca isso é quem é o maior. Essa lógica de quem é o maior impregnou a vida, inclusive dos discípulos, porque isso tem a ver com a realidade humana, tem a ver com a sociedade, tem a ver com os sistemas de relacionamento hierárquicos. E aqui é interessante quem é o maior, tem a ver com essa lógica da desigualdade e da hierarquia em ambientes de decisão. Quem na verdade é o maior? Quem que é o menor? Quem que hierarquicamente é o maior? E quem que hierarquicamente é o menor? Aí a gente chega num momento que diz assim, mas isso aí é assim, sempre foi, sempre será. Bom, primeiro que sempre foi, não. Em sociedades que são sociedades mais animistas, que são aqueles grupos mais, onde a coletividade faz parte da vida, da realidade comunitária, a história ela tem autoridades que estão relacionadas ali, mas não com uma relação de hierarquia e de domínio, mas de serviço e de sabedoria para poder abençoar e cuidar das pessoas. É aquela verdade da lógica semítica. Sempre lembrando que semitismo não tem nada a ver com sionismo. O sionismo é uma coisa de Satanás, criada depois da Segunda Guerra, pelos milionários para tentar compensar aquela coisa que ficaram na mente lá de um remorso mundial, para tentar resolver isso, e que aproveitaram muito bem para tentar fazer com que o Estado de Israel se transformasse nessa máquina maligna, demoníaca, que tem esse Satanás que está ali à frente, conduzindo as coisas do jeito que ele está conduzindo, e dizendo, e ainda tem crente aqui com bandeira de Israel, ainda dizendo que na verdade ali é o povo de Deus. Ali, além de uma ignorância geopolítica, histórica, é também uma ignorância bíblica. Ser antisionista é ser semita de verdade. Ser antisionista significa ser semita, pró-semita de verdade. Mas deixa eu falar, isso aí já pronto, falei, é só um desabafo espiritual, político. Quem é o maior? Os discípulos estavam com essa discussão lá. Quem que é o maior? Aí o que acontece? Jesus coloca, não o bode no meio da sala. Jesus não coloca o bode no meio da sala. Jesus coloca uma criança no meio da sala. Que tem essa lógica do bode no meio da sala, para poder jogar e questionar. O que nós vamos fazer com esse bode no meio da sala? O que nós vamos fazer com essa criança aqui no meio da sala? Olha como isso está relacionado. Ele coloca uma criança, porque naquela época a criança não tinha voz e não tinha vez.
É bom lembrar e olhar esse contexto. Naquela época, religiosamente, criança não tinha voz, não tinha vez e era alvo de preconceito. Se a mulher não valia absolutamente nada no que diz respeito, até como se estivesse vendo um crime e ela não valia como testemunha, eu acho engraçado porque Jesus, ele pega a mulher primeiro para poder testemunhar que ele ressuscitou. Jesus realmente arrumou muita confusão, ele queria mesmo ir para a cruz. Uma criança no meio deles, para falar sobre quem é o maior e a autoridade, é um negócio chocante para aquele povo e para a mente das pessoas. E ele coloca ali um grupo invisibilizado, vítima de hierarquias religiosas, em um ambiente, num contexto de violência e de autoritarismo militar. Esse era o contexto ali. E aí, então, depois a gente vai perguntar hoje, daquela época para cá, Jesus sempre com as crianças. As crianças gostavam de Jesus. E os apóstolos não gostavam das crianças. Eles falavam assim, pô, esses caras são igual os diáconos da nossa igreja, que não gostam de crianças, pegando no pé das crianças, enchendo o saco das crianças. Se antes fosse, a discussão ali não era só o diácono chato. A discussão ali era outra. Eles não entendiam a cultura dos discípulos, não entendiam. Por que Jesus fica aí dando atenção para a criança? A criança atrapalha o culto. A criança atrapalha o ensino. E Jesus, sendo Jesus. E hoje eu fiquei pensando, mas quem seriam essas crianças? E o que elas representam? Que tipo de gente elas representam? A gente fica olhando aí os políticos, né, os caras aí, falando assim, não me representa. Os discípulos poderiam olhar e falar assim, não me representa. Olhar para uma criança que Jesus colocou no meio deles ali e falar assim, não me representa. A criança não me representa, eu sou um adulto. Eu sou maduro. Quem que é isso aqui? Na nossa cultura isso nunca teve. Por isso que eles falavam, não atrapalha, não deixa. Quando o pessoal vinha trazer as crianças para ser abençoado por Jesus. O que essas crianças representam hoje, gente? Representam as pessoas que sofrem preconceito. Quem hoje sofre preconceito? Jesus colocaria no meio da sala. Quem hoje não tem voz, não tem vez, Jesus colocaria no meio da sala. E quando eu fico pensando nas crianças de Gaza, eu também penso nas crianças que morreram no começo desse problema todo que está acontecendo lá. Mas não dá para poder ficar olhando as imagens das crianças de Gaza e ficar. Quem vai um pouco mais além na guerra lá da Rússia e a Ucrânia. Vamos lá para a África, ver o que está acontecendo com as crianças ali. Nessas guerras constantes que estão acontecendo ali. Tanto no noroeste da África, quanto mais descendo mais. Colocar aqui no meio, para a gente poder ficar constrangido, é colocar aquela criança de Gaza, sem comida, porque não está podendo comer. Dando tchau assustada, traumatizada. Já viram esses vídeos? Eu acho que eu às vezes fico cansado de ver aquilo, mas a impressão que eu tenho é que Deus está usando a imprensa. Sei lá qual é o motivo dos outros também políticos para poder fazer isso, mas estou dizendo assim, é Jesus o tempo todo colocando a criança no meio da sala. Para a gente olhar e prestar atenção sobre que tipo de lógica a gente tem. E aí como é que a gente receberia não só essas crianças, mas também quem elas representam, ou seja, quem são aquelas pessoas que não têm voz, que não têm vez e que são alvo de preconceito. Como é isso? Como é que nós vamos ser como essas pessoas e recebê-las como pequeninos que nos constrangem? Qual que é o nosso papel? É por isso que existe uma insistência nossa no conceito mais principal da nossa associação.
nos objetivos e nos programas que a gente está caminhando. Projetos e ações que estamos caminhando. Quem não tem voz, quem não tem vez. E lembrando com bastante alegria que recebê-los é receber Jesus. E recebê-los é receber com a turma que está com eles. Esses aí, pelo menos um anjo tem. Então, quando ele vem, vem com um anjo. É o combo. O combo, sabe qual é o combo de receber um desses? Ele falou assim: se você me receber, Jesus falou, se vocês receberem um desses, recebeu a mim. E ele disse que cada um deles tem o seu anjo diante de Deus, diante do Senhor. Então, quando você recebe a criança, ou esse pequeno, ou esse que representa quem não tem voz, quem não tem vez e é alvo de preconceito, prepare-se, porque você vai receber o combo todo. Só Jesus e pelo menos um anjo. Nós é anjo. Aí a gente começa a ter força da parte de Deus para abandonar a lógica da disputa entre nós. Quem é o maior? Você vai perdendo força. Chega de performance. Chega de disputas. E aí eu começo a colocar esses pequenos no centro das nossas pastorais. Quem está no centro das nossas pastorais? Quem coloca quem não tem vez, quem não tem voz no centro das nossas pastorais não tem espaço VIP nos espaços de culto. Talvez até tenha. O espaço VIP em nosso espaço de culto, eles são ocupados por todos aqueles que não têm voz e que não têm vez. E por fim, aprender a ser pequeno como eles são pequenos. É muito louco isso. Aprender a ser pequeno como eles são pequenos. E, pela graça de Deus, entender que eles, naquela época, como crianças, eram considerados seres incompletos. Humanos incompletos. E, entre outras coisas, incompletude e pequenez. Isso nos leva a entender. Nossa, isso traz uma defesa quando a gente começa a aprender. Você não precisa fazer psicanálise para saber que você, às vezes, até precisa fazer uma boa psicanálise para poder entender de uma vez por todas que você, calma, bicho, você é um ser incompleto. Menos, não é? Menos. Você é um ser incompleto. Por que essa coisa de querer ficar absolutamente completo, inteiro, tudo certinho, sem faltar nada? Não, mas eu quero ser. Quem é o maior? Jesus está falando que quem quer ser o maior é o menor, é o pequeno. Que maioridade é essa que a gente busca? Talvez essa maioridade ela seja exatamente ser pequenino também. E aprender com Jesus quando Ele nos ensina. Que Jesus me ajude e ajude vocês e a todos nós, a nossa comunidade, para não perder jamais esse desafio de Jesus para a gente.